Amados, nós estamos aqui com o nosso irmão Gutenberg, no estado da Bahia, né? Bahia. Bahia, graças a Deus. E nós vamos conhecer um pouco a respeito da história do nosso irmão. E antes disso, nós vamos pedir a orientação do nosso Pai Celestial, né? Amém. Para que nós possamos entender o que o Senhor tem para falar conosco através desse belíssimo testemunho que o Senhor operou na vida dele. Ore conosco, meu irmão. Oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de falar um pouco, Senhor, do Teu caráter, do que o Senhor operou na minha vida, e eu tenho certeza que está operando na vida de muitos. Continue conosco, esclarecendo as nossas mentes, que através desse testemunho, Senhor, o Senhor possa alcançar, o Senhor irá alcançar muitas pessoas através desse testemunho. Pois é a minha vida, a vida que o Senhor me deu, Senhor. Amém. O Senhor me resgatou de um pensamento e hoje eu louvo a Deus por esse resgate. Amém. E eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo está habitando não só no meu coração, mas no coração do meu irmão João, Amém. Jonatas, e de todos aqueles que estão escutando essa mensagem, que já aceitaram. Amém. Em nome e por amor de Jesus, conduza toda essa conversa. Amém. Amém. Nosso irmão Gutenberg, a gente conhece com muito carinho por Guto, né? Sim. Meu amado, como foi teu primeiro contato com essa mensagem? Meu irmão, falando com toda a sinceridade do meu coração, foi numa das tuas viagens, né, que eu já estava em Salvador, tinha saído da terra, da chácara, onde a gente, né, morou por 3 anos, no Tocantins, e por uma situação que eu não consigo explicar até hoje, eu só consigo explicar por uma coisa. O Espírito de Deus estava conduzindo tudo, e Ele nos tirou de lá da chácara e nos levou para Salvador, Bahia, num lugar aqui, numa cidade muito movimentada, com muita zoada, cidade, eu sou de São Luís Maranhão e Salvador é 5 de São Luís. Então foi muito angustiante para a minha vida, para a vida da minha esposa e para o meu filho. Né? Foi muito difícil, mas Deus usou toda aquela situação, né, que fez com que vocês, né, tu, a Ioná, passassem lá em casa. E nessa passagem, quando vocês, vou ser sincero aqui, quando vocês decidiram passar lá em casa, no retorno daquele congresso que vocês estavam vindo, eu me preocupei. Não pela mensagem, que eu não conhecia. Tudo era novo, acho que até mesmo para ti. Mas a gente se preocupou por quê? Porque a gente morava numa chácara, vocês já tinham visitado a gente naquela chácara. Sim. E na nossa visão de verdade presente, ainda era sustentada por um esforço humano ao qual a gente se sentiu, como é que eu posso dizer? Não sei se é acusado ou oprimido, não sei se essa é a palavra, né? Mas foi um sentimento assim muito ruim, porque a gente não sabia o que a gente ia falar para vocês. Pra gente era um retrocesso total na nossa vida, na mensagem a qual a gente sempre se guiou, né, da justificação pela fé, no nosso entendimento de verdade presente antigo que a gente tinha. E aqui eu estou abrindo meu coração, e nesse momento minha esposa chorou, e eu tentando acalmá-la. O que eu vou dizer para eles? O que a gente vai dizer para eles? Se eles perguntarem por que vocês estão aqui, é carro de som passando toda hora, é gente com zoada xingando no meio da rua. A gente morava praticamente numa kitnet, tudo grudadinho, não tinha espaço para nada, nem para dormir direito. E a gente morava numa chácara de 88 por 1 quilômetro de comprimento. No Tocantins, né? No Tocantins, a 50 quilômetros de Palmas da cidade, em cima das serras, então era um lugar maravilhoso.
Então, que retrocesso. Então aquilo ali pesou no coração, doeu no coração. Em ver meu filho estressado, ao qual ele brincava naquela chácara e agora ele não tinha mais espaço. Minha esposa, todo dia que ela acordava pela manhã, ela olhava muros e zoada de gente. Tinha uma padaria lá que as pessoas xingavam muito. Para assim, uma cidade é normal o xingamento. Sim. Então ela chorava. E o que eu tinha a dizer para vocês? E eu disse para ela chorou, tá me estando numa depressão. E será que a gente errou? Erramos. E na nossa visão, Cristo não ia mais nos abençoar. Sim. Porque a visão que a gente tinha era essa. Infelizmente, ou tu obedece, ou Cristo não te abençoa. Então... Ou não recebe as bênçãos. Ou não recebe as bênçãos. Então ela chorava. E eu tentando acalmá-la, mas ao mesmo tempo querendo demonstrar, né, uma firmeza. E ali eu estava ali para acalmá-la, porque ela é a mulher mais sentimental, né? Sim. Claro que eu estava morrendo por dentro com isso. O que eu vou falar para o meu amigo? E a gente sempre se via em Tocantins, quando eu voltava. Na chácara. Né? Eu voltava de viagem, a gente passava e dormia na Sim. casa. E na visão de todos... E na visão de todos, até mesmo de São Luís Maranhão, que eu sou de lá, todos os meus amigos me admiravam. Porque foi para o campo, morava, pediu contas do serviço, né? Ficou morando no campo, trabalhando na roça. Trabalhando na roça. Eu queria viver do campo. A coragem de você pedir demissão. A minha esposa é psicóloga, estava trabalhando no Hospital Federal. Ela não quis mais saber. Então vamos para o campo. Largamos tudo. Foi um passo de fé na nossa mente. Mas até então não entendi o que era fé. Então quando vocês chegaram, a gente estava muito abalado. Se vocês tocassem em alguma coisa no assunto, eu não saberia o que dizer. A minha própria esposa não queria recebê-los. Vamos inventar uma desculpa. Mas como assim? Aí eu dizia, amor, vamos colocar nas mãos de Deus. São nossos amigos. E vamos contar a história. O que a gente pode fazer? Aí foi na hora que vocês chegaram. E aí a gente, com um sorriso no rosto, mas ao mesmo tempo o coração estava destruído. Destruído. E aí foi na hora que, assim que vocês chegaram, e em algum momento, não me lembro qual, não sei se foi assim que vocês chegaram ou foi um pouco antes de vocês irem embora. Foi assim que vocês chegaram mesmo, sim. Lembro. Tu me chamou no carro e deu uma caixa de livro da Grande Controvérsia. Aí eu disse, eu quero. E tu me deu 2 livros. 2 livros. Quem Reinará? A Graça ou o Pecado, de A.T. Jones. E o Vivendo pela Fé, que tem artigo tanto do Wagner quanto do A.T. Jones. E eu olhei os livros, tudo bem. Quando eu olhei os livros, eu já tinha estudado sobre a apostasia alfa, de Kellogg. E eu sabia, na minha visão, né, há um tempo atrás a gente estudou muito sobre isso. Sim. E eu entendia que eles tinham apostatado. Caíram no espiritualismo. Então nada que viesse deles, eu estava protegido. E na minha visão eu tinha uma questão. Eu só lia a Bíblia e Espírito e Profecia. Minha visão de verdade presente, eu estava resguardado de qualquer heresia pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia. Então eu tinha um orgulho no coração. Posso até falar aqui que é impressionante que como Deus nos alcança. E foi através do meu orgulho. E hoje eu entendo que eu tinha um pecado imenso no meu coração. Eu tenho. Na realidade, esse corpo aqui é mau. Sim. E eu não entendia isso. Então foi por conta do orgulho. Que tipo de orgulho? Como era só Bíblia, Espírito e Profecia, eu disse, eu não vou ler. De jeito nenhum. Vai ficar aí. Só que, por consideração à nossa amizade, né? Gosto muito de vocês. Amém. E como tu me pediu para ler o livro, eu disse assim, eu vou ler pelo menos esse fininho aqui. Não vou fazer satisfeita. Então, antes de tu sair daqui, eu na minha mente, antes dele sair daqui, eu vou ler. Eu vou mostrar que eu li para ele. Só que quando eu
me coloquei para ler, pela amizade, eu coloquei para ler, eu vou rebater. Porque eu sei que tem espiritualismo ali. De alguma forma eu vou pegar o Espírito de Profecia e vou comparar textos e vou combater essa mensagem. Eu vou combater o que está escrito no livro. Vou combater o que está escrito no livro. Porque assim, eu tinha, eu vou dizer que até que eu tinha, eu sei, no entendimento errado, muito conhecimento do Espírito de Profecia. Eu tinha lido muito, muito mesmo. Fazia questão até de decorar. Quando eu pregava no púlpito, era um texto atrás do outro de Espírito de Profecia. Tudo decorado. Tudo decorado. Um texto para explicar outro. E na Bíblia também não era igual, um texto para explicar outro. Então, eu tinha um orgulho muito grande no meu coração. Então eu decidi ler. Por esse orgulho, vou ler para combater. E de certa forma, eu combati um pouquinho. Sim. A gente conversou um pouco. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que conduziu toda aquela nossa conversa. E estou falando sobre a mensagem, a Ioná comentando também. E aquilo ali entrou no coração. Só que o meu mal estava querendo repelir. Sim. E eu comecei a ler o texto, o livro, do Quem Reinará. A partir do momento que eu fui lendo o livro, eu acordava até mais cedo, bem cedinho, antes de tu acordar, 4 horas da manhã eu estava lá. Estava lendo. Até 5 horas da manhã, 5, 6 horas, lendo. Quando eu comecei a ler, é incrível. Na realidade, quem estava sendo combatido era eu. Meu pai. Então, assim, cada texto, cada página, cada capítulo que eu lia daquele livro, eu não conseguia sair de uma citação do A.T. Jones, de uma explicação dele, sem pegar 5 ou 6 livros do Espírito de Profecia, textos que eu conhecia, para tentar combater aquele texto. E na realidade, quando eu me remetia ao livro do Espírito de Profecia, para rebater o texto do A.T. Jones, eu era convencido pelo próprio texto do Espírito de Profecia ao qual eu queria combater. Não sei se deu para entender. Eu acho que deu. Em cada texto do livro Graça ou Pecado, Quem Reinará, de A.T. Jones, tu encontrava vários textos que respaldavam o que o livro falava. E eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Chegou, me arrepiava. Eu dizia para mim mesmo, não é possível. Não pode ser verdade isso aqui. Isso aqui sou eu mesmo. E eu dizia não. E aí, era capítulo após capítulo. E luta. Sabe aquela luta que a gente tem contra o próprio eu? Sim. Uma luta muito grande. Muito grande. Porque o teu eu queria que aquela mensagem não fosse verdadeira, fosse uma falsidade, né? Exatamente. Por quê? Porque foram anos estudando. Anos. Eu comprei todos os livros do Espírito de Profecia. E eu lia cabalmente de capa a capa. Então assim, como? Como é que eu vou agora descartar? Eu pensava na minha vida passada, até naquele momento. O que eu vou fazer? Tudo que eu li. Tudo que eu li não era o que eu tinha entendido. Como assim? Eu não posso aproveitar nada. E aí foi a guerra que eu passei, e o Espírito Santo ali. Trabalhando. Eu fui, e tudo que eu lia, e aquela guerra me remetia à minha história. Desde quando eu decidi ir para o campo, ou virar vegetariano. Eu dizia, meu Senhor, tudo foi pecado? O Senhor está me dizendo que tudo foi pecado que eu fiz. Não é fácil dizer, olhar para trás. E eu até me emocionava às vezes. E olhar para trás e dizer... Todas essas decisões foram baseadas, na verdade, num entendimento equivocado. Da justiça de Cristo. Da justiça de Cristo. Porque eu imaginava o quê? Que a justiça de Cristo, para receber essa justiça, tanto imputada como comunicada, era em 2 tempos. Primeiro tinha que ser justificado. Sim. Depois era comunicado. Como assim? Mas isso me remetia a entender o seguinte, que a justiça de Cristo me leva
a obter a vitória sobre o pecado. Sim. Só que para obter a vitória sobre o pecado, o que tinha que ocorrer na minha vida? Eu olhava as reformas, porque eu lia textos do Espírito de Profecia, revivamento e reforma, revivamento e reforma. Então as reformas, Deus dependia do meu esforço para quando eu lesse, eu tá aqui as reformas. Você vai ter que fazer as reformas. Sim. Porque as reformas, de certa forma, no nosso entendimento, ela limpava a mente, limpava o corpo. Para poder receber o quê? O Espírito. Mas não era nada daquilo que eu pensava. Nada daquilo. Então, as reformas, eu abraçando elas pelo meu esforço de dizer não para aquilo que eu gostava, mas sim para aquilo que Cristo estava dizendo que era para mim fazer, bem ali, iria ocorrer uma combinação entre a natureza humana e a natureza divina. Então eu tinha que ir até certo ponto, essa era a minha parte. Sim. Eu até dizia que era o meu possível. Porque o impossível, que era obter a vitória, era Cristo, através das reformas. Então ele tinha que me ver olhando, reformando, dando passos na reforma, subindo os degraus que na minha imaginação eu teria que subir. Aí eu até digo que Paulo fala, miserável homem que eu sou. Porque assim, quando eu comecei a estudar a justificação pela fé, eu vi o tanto que eu era miserável, o tanto que eu era pecador. A primeira coisa que essa mensagem me fez foi me remeter ao verso João 16:8, que diz que quando ele vier, nos convencerá o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu queria receber a justiça, não entendendo o pecado. Sim. Como é que eu vou? Se eu não me entendo como um pecador e totalmente dependente dessa justiça, eu não preciso de Jesus na minha vida. Sim. Eu já consigo por mim mesmo. E eu fui, na minha vida, na minha história, olhando esses passos que eu tinha dado. E interessante que quando eu estava na chácara, que o último passo era ir para o campo e viver pela fé, sem trabalho nenhum. Coitado. Eu via que aquilo ali, na realidade, não me fazia ter vitória sobre o pecado. Eu não obtive em nenhum momento a vitória sobre o pecado. Fez aflorar mais ainda o homem mau, o pecador que sou. Sim. Porque hoje eu entendo que todas essas reformas são leis de Deus. E assim como a lei moral, ela avulta o pecado. Então ela externalizava o pecado que habitava em mim. E aí, tanto em mim como na minha esposa, e a nossa vida era um inferno. E quando vocês passavam lá, estava tudo bom. Tá aí uma coisa que eu vou dizer com toda sinceridade na minha vida, eu não sei se na vida dos irmãos que estão assistindo, quem entendia dessa forma a verdade presente. Não sei. Mas a gente sabe muito bem disfarçar. Sim. Acho que a nossa maior defesa é a fraude, é o disfarce, é o engano. Porque a gente, diante assim dos nossos familiares próximos, a gente tem um conflito, aí quando chega alguém de fora, aparentemente parece que estamos bem. E a mensagem que nós acreditávamos que era a verdade presente, de fazer reformas, de fazer isso e aquilo e aquilo outro, essa mensagem exteriormente mostrava uma coisa muito bonita, mas não mudava o interior. Sim. Então por isso a gente exteriormente agia de forma belíssima, mas no interior é tudo podre. Exatamente. Era briga em casa, era dificuldades. Isso aconteceu comigo também. Isso é um fato que acontece com todo mundo. Todo mundo. Essas guerras, essas dificuldades que acontecem porque realmente não entendemos a justiça de Cristo, porque se entendêssemos nada disso acontece ou aconteceria. Mas essas guerras, elas serviam para nos mostrar que nós estávamos no caminho errado. Mesmo isso Deus usava para nos mostrar. Mas Guto, tu saiu do campo, foi para a cidade, uma cidade grande como Salvador. Nós fomos lá, tu começou a ler os livros e começou a abrir os olhos para uma mensagem que tu nunca pensava que existia, né? E
como era assim um relacionamento teu com a tua esposa, com o teu filho, dentro de casa, antes de entender essa mensagem? Meu irmão, com toda sinceridade, era um processo muito difícil. Era sempre tentando fazer algo que Deus nunca pediu para a gente fazer, e a gente fazia para agradar um Deus, porém virava um inferno dentro do nosso lar. Minha esposa quase entrando em depressão. Meu filho, ao vendo a gente naquele estado de conflitos, ele também manifestava, coitado, na vida dele. Ele demonstrava isso. A gente olhava o mal que estava nos fazendo aquilo ali. E a gente estava definhando. Definhando. Então, eu louvo a Deus. Eu quero até te dizer aqui. Deixei para falar agora. E eu louvo a Deus por Deus ter te colocado na minha vida, sem demagogia, por ter deixado aqueles 2 livros lá para mim. Amém. Porque quebrou o meu orgulho. Jesus quebrou. Amém. Jesus quebrou. Eu lembro que eu estava voltando de Minas Gerais e aí o Nadir disse, vamos passar lá no Guto. O Guto está em Salvador. Eu fiquei olhando assim, pensando, o que eu vou fazer em Salvador? O que eu vou fazer em Salvador? O que tem para fazer em Salvador? Eu quero ir para casa, a gente já estava quase 2 meses fora, em viagem. E vou fazer em Salvador, e ele está na cidade. Mas o Senhor foi trabalhando com a gente, trabalhando de uma forma que era caminho nós passarmos por aqui. No final das contas, ficou um caminho. Virou um caminho só passar por aqui. E não pelo antigo rota que a gente fazia. E nós acabamos nesse período de sair de uma campal, de um retiro sobre a justiça de Cristo. E nós ficamos impressionados com a mensagem. Uhum. Quando nós chegamos para falar contigo, tu viu a alegria, né? Vi. Me assustou. Gente, essa é a mensagem. Me assustou. Por que me assustou? Porque tu chegou de lá em casa, eu lembro muito bem. Aí eu não olhava para cima assim. O perdão de Deus está na chuva. O pão que caiu no céu é Cristo. E eu olhei aquilo ali, isso é panteísmo. Mas que mensagem é essa? E quando tu chegou e disse para mim sobre o poder da palavra, não sei se tu lembra. Sim. E eu disse o que para ti? Eu já conheço. Eu já conheço. A justiça de Cristo em toda a Bíblia. Eu lembro que tu falava muito isso. Tava mesmo. Só que eu não enxergava. E é verdade. Só que eu não enxergava. Não enxergava. Então, olha como que Deus trabalha, João. O Espírito Santo já estava tocando no coração de vocês. Porque vocês não sabem o tanto que nós estávamos sofrendo. Amém. Porque eu até li na época mesmo, eu li um texto da irmã Márcia, depois que vocês saíram no Desejado, que ela diz que o povo de Deus, o povo de Israel, os fariseus, eles estavam com uma joia preciosa nas mãos. Sim. E a mesma coisa hoje a gente, no antigo pensamento da verdade presente, nós estamos com uma joia preciosa. Só que no engaste errado. Aquela joia do engaste da aliança, sim, estava no engaste errado. Então, quando essa joia é colocada no lugar certo, quando vocês saíram de lá, a primeira coisa que eu senti, aí que eu fui entender o texto, paz. Paz. Meu irmão, a depressão da minha esposa e ansiedade, não sei o que, não sou psicólogo, mas a gente estava manifestando na nossa vida. Aqueles conflitos foram pro buraco. Amém. Meu irmão, eu nunca tinha sentido uma paz no meu coração como eu tinha sentido ali, como eu senti. E morando em Salvador. No meio de uma cidade. No meio de uma cidade, onde eu não olhava um verde sequer. Entende? Só xingamento e música alta. E eu achava, no meu antigo pensamento, que aquilo ia me contaminar. E eu ainda achava que estava me contaminando, porque no campo eu não estava manifestando aquilo. Isso.
Como é que manifesta? Mas aí eu entendi. Tudo estava no meu coração. Sim. E na realidade, ao querer alcançar a vida de Cristo pelas minhas próprias forças, eu estava pecando. A lei estava me matando. Sim. Aí que eu fui entender muitos textos da Bíblia. A letra nos mata. Nos mata. As reformas são uma bênção. Sim. Mas quando eu percebi que as reformas estão descritas no Espírito de Profecia, e ela é o testemunho de Jesus, o testemunho é de Cristo, não é meu. Eu percebi. Só que eu percebi também que pelo livro que eu li, Vivendo pela Fé, estou lendo o estudo sobre fé e não vou parar. Né? E eu leio devagar mesmo. Sim. Eu leio para aprender, para ficar no coração, não decorar mais. Mas o Espírito Santo fala através de nós. Sim. Então, mudou a minha vida. Agora a vida de Cristo eu aprendi que agora ela me pertence. Basta eu receber, não é preciso eu me esforçar. Sim. O meu esforço é simplesmente deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Interessante, né? Porque nós tínhamos um pensamento pagão. Totalmente pagão. O pagão crê que tem que fazer algo, Sacrifícios. um sacrifício, algo muito grande para receber em troca algo de uma divindade. Exatamente. E era isso que a gente estava entrando, né? Numa vida... Para reter a ira de Deus. Né? Não, Deus está pedindo isso, então eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso eu vou ganhar outra coisa que Deus vai me dar. E Deus não trabalha com isso, não trabalha com trocas. Exatamente. Ele doa. Ele deu o filho. É doador. É doador. Independente de quem receba, mas ele doa. Se eu quiser ou não receber, ele continua querendo doar. E esse realmente é o nosso Deus, né? Maravilhoso. Exatamente. Enquanto tu estava falando que tu teve paz, eu lembrei de um texto de Isaías. Isaías fala o resultado da justiça e paz? É Isaías 32:17. Eu lembrei do texto de Isaías que fala assim, o resultado da justiça é a paz. E o fruto dela segurança e conforto para sempre. Louvado seja Deus. Segurança para sempre. Exatamente é isso que nós sentimos depois de compreender esse maravilhoso plano de Deus, que é a justiça de Cristo. E para ti hoje, o que significa a justiça de Cristo? Na prática, sim. Na prática? Simples. Agora aquela vida que era impossível viver, agora é Cristo que vive. Vou te contar um testemunho. Antes eu buscava fazer reformas. Sim. Buscava. Não é para glória minha, porque a glória é de Deus. Amém. Paulo fala que a gente tem que se gloriar em Cristo. Em Cristo. Não é em mim. Amém. Enquanto eu reconhecer as minhas fraquezas, quanto mais eu reconheço as minhas fraquezas, aí que recai o poder de Cristo na minha vida. Então, uma coisa que a gente sempre quis deixar, açúcar, mas a gente nunca conseguiu. Sim. E logo após dessa mensagem entrar no nosso coração, quando vocês saíram, que a gente começou a estudar e aprofundar cada vez mais aquela experiência com Cristo, a gente ia ao supermercado várias vezes fazer compras. Sim. Em determinado momento, depois de uns 3 meses, que a gente nem comprava mais açúcar, eu virei para minha esposa, quando a gente estava passando pelas aquelas prateleiras, né, coloridas, disse assim, amor, tu reparou que a gente nunca mais comprou açúcar? Tá vendo? Sim. O que eu percebo? Tudo aquilo, todas essas reformas, ela é a vida de Jesus. E quando, tá aí uma coisa que eu vou só voltar um pouquinho para explicar. Naqueles momentos que eu estava estudando, quando vocês saíram lá de casa, eu pedi perdão para Deus. De tudo, exatamente tudo que eu já tinha feito. Bem ali, eu recebi foi um batismo na minha vida. Eu me ajoelhei, eu me lembro de madrugada, me ajoelhei e pedi perdão por tudo que eu tinha feito, até pelas reformas que eu já tinha feito. Porque ali era uma presunção minha tentar imitar a Cristo, algo que Ele não pediu para me fazer. Sim. Eu sabia que naquele perdão, naquele ato de Ele me perdoar, Ele ia, no mesmo instante, Ele falar do céu, eis o meu filho amado a quem me comprazo, e me comunica a vida. Amém. Então
bem ali foi imputado e comunicado. Então, ao ele me comunicar a vida, quem que vive? É ele. Se a vida é dele, aquele testemunho de Jesus, se está na vida de Cristo, ele é que vai viver agora através de mim. Amém. E não é eu, mas quem vivo. Então, quando eu deixei de não olhar mais para o que eu devia fazer e olhar somente, me arrepender para que Cristo habitasse, as reformas veio com uma maneira natural. E hoje está aqui, ó. Eu estava em Salvador. Eu não sabia que Cristo ia me trazer de volta. Amém. E ele me trouxe. Não para o mesmo lugar. Mas ele me trouxe aqui, para a Bahia. Graças E eu estou a Deus. aqui, ó. Nós estamos aqui. Amém. No meu entendimento antigo, é o lugar ideal? Não, mas o lugar ideal é Cristo no meu coração. Amém. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Então, eu não me preocupo mais. A gente deixou de se preocupar, de se perguntar e se esforçar quando é que a gente ia voltar para o campo. A gente voltou naturalmente. Porque esse ambiente aqui, quem ama é Cristo, porque eu não gosto. Se eu disser aqui que eu gosto, eu estou mentindo. Mas não. Queria até falar algo. Vocês que estão assistindo esse vídeo ainda moram na cidade, estão perturbados, né? Sim, Preocupados, ansiosos para ir para o campo. A ida para o campo é um desejo de Cristo. Amém, meu irmão. Eu entendi isso. É um desejo de Cristo. Se você não atrapalhar os planos de Deus, você estará num lugar desse, se Ele quiser. Exatamente. Exatamente. O que nós temos que fazer? Permitir que Cristo viva aqui dentro, na nossa mente, em nosso coração. E Ele vai nos trazer para esse local, ou Ele vai nos levar para uma cidade, ou Ele vai fazer qualquer coisa que Ele queira. Exato. Mas no lugar que nós estivermos, nós teremos paz. Sim. Não estaremos ansiosos, preocupados, depressivos porque estamos num lugar que Deus não aprova. Exato. Estaremos confiantes. E a confiança traz alegria, né? Sim. Felicidade. Eu vou te dizer uma coisa. Pergunta. Cristo em Salvador, ele ia manifestar defeitos de caráter? Ele tem defeitos de caráter? Não. Pode vir zoada. Ele vai continuar manso, humilde, paciente. Isso. É isso que ele quer me dar. E não importa onde eu estiver. Hoje eu estou aqui. Sim. Mas se ele quiser, porque ele é missionário. Isso. Nem eu sou, mas ele é. Então ele vai me levar. Se Ele quiser que tu volte lá para Fortaleza, Volte. ou para Salvador, ou para qualquer lugar desse país, uma grande cidade, e Ele leva. Uma coisa é certa, nada hoje tira a minha paz. Louvado seja Deus. Porque justificado, pois, mediante a fé, porque é pela fé. Isso. Nem isso a gente tem, porque é a fé que atua pelo amor. É Cristo. Você basta receber também. Peça que Ele te dá. Sim. Teremos paz com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse verso ecoa no meu coração. Amém. E outro verso que ecoa, que agora hoje eu entendo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então Ele é meu. Amém. E eu entendi também, João, que eu queria colocar muito bem aqui, Cristo foi eu. Amém. Cristo era eu em carne há 2000 anos atrás. Amém. E Ele venceu. Agora a vitória é minha. Recebe. Amém. E a palavra do Senhor diz que essa é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A fé. E como era a nossa relação? Como era a tua relação com a igreja? Quando tu ia para uma igreja, o que tu via antes? Eu quero ver antes e depois. Meu irmão, é de chorar. Outro dia, eu estava conversando com a minha esposa, a gente se emociona, sabia? Porque a minha vida era uma tragédia. É aquela mensagem antiga lá, que na realidade, quem te pensa que é verdade presente, mas não é. Hoje eu sei o que é verdade presente, como eu te disse ontem. Verdade presente, a verdade é Cristo. Sim. A verdade é Cristo. Ele é a palavra viva. Cristo é a verdade, né? Ele é a verdade, ele É o diz. caminho, a verdade. E a vida, ele é a verdade. E ele tem que estar presente na minha vida. Amém. E hoje eu recebo ele na minha vida. Amém. Ele é a verdade. Essa é a verdade presente. Será que ele está presente na minha vida? Mas naquela época não estava.
Estavam leis e coisas que a gente fazia para tentar ter Cristo. E a gente não se achava, eu não me achava um fariseu. Não. Sim. Só o que eu fazia era olhar para a lei, né? Eu vou ser mais direto para a igreja hoje. Porque até a igreja, em geral, nós somos o povo dos mandamentos de Deus. Sim. Mas, de fato, o que eu pegava era as reformas, era o que estava escrito no espírito de profecia, era uma faca na mão de uma criança. Sim. Eu sou a criança. Primeiro livro que eu li, olha só, Conselho sobre Regime Alimentar. Pense, uma faca na mão de uma criança. E eu comecei a sair esfaqueando. A primeira coisa que a gente faz, a pessoa que está assistindo aqui, pode discordar de mim. Mas não importa. Você só olha as coisas erradas da igreja. Sim. Você nunca olha e não vai olhar as coisas erradas que estão no teu coração. Não vai. Quando a gente lê sem Cristo, a gente aplica para os outros. Sim. E a gente não acha que é o bem que está no nosso coração. Que a gente quer ajudar a melhorar, a reformar, sim, a reformar, a mudar, porque assim, você mudando a igreja abraçando, Jesus volta. Jesus não depende disso. Nunca dependeu. Sim. De mudança exterior nossa. Então era uma tristeza. Era inimizade contra irmãos. Quantas vezes não matei meus irmãos no coração? Sim. E Jesus disse assim, olha, no pensar você já adulterou. Então no pensar você já matou. Sim. Eu odiava pastor. Hoje eu falo com o pastor, são meus amigos. Amém. Eu os amo. E quando eu falo, eu abraço o pastor quando eu chego na igreja. Eu abraço os irmãos. Aquelas músicas que a qual eu pegava, tá com bateria. Eu condenava os irmãos. Hoje não. Eu fico orando, Senhor, me coloca naquele púlpito. Por quê? Como é que eu vou chegar no púlpito e dizer que uma música está errada? E dizer que a comida lá depois do sábado no almoço está errado? Sim. Quem aponta o erro é a vida de Cristo. É Cristo. Entende? É Cristo. Então assim, o que eu penso? Senhor, eu sei que é Cristo. Se eu estiver no púlpito, eu vou pregar sobre quem? Cristo. Jesus. Porque é Ele que mudou a minha vida. Ele vai viver tudo aquilo. E se eu pregar a Cristo, automaticamente se a pessoa crer e receber, ela vai abraçar essas reformas. Porque é natural, é a vida de Jesus. É natural. O que Cristo fazia era isso. Sim, eu vou te ter uma experiência. Assim que eu preguei a primeira vez, o que eu vou pregar? Justificação pela fé. Sim. A vida de Jesus. O mal que está no nosso coração. E quando eu preguei, justificação pela fé, né? As pessoas hoje, a gente vê nos olhos delas. Sim. Elas nunca tinham escutado essa mensagem. Eu nunca falei de alimentação para elas. Nunca falei de campo. Nunca falei de nada disso. Elas vêm até mim. Irmão, eu quero aprender mais. Se o Senhor diz que aquilo é a vida de Jesus, eu quero essa vida para mim. Amém. E agora eu estou cheio de estudo. A gente não para mais. É vigília. É semana de oração na igreja. Na igreja. E o pastor ciente. Louvado seja Deus. E ele clama, prega isso. Eu acho estranho aquilo. Não é estranho. É Cristo. Jesus Cristo fazendo uma obra. Eu louvo a Deus como as pessoas chegam até mim e dizem assim, irmãos, vocês são vegetarianos? Aí eu, não. Cristo é. Amém. Eu digo, não, irmã, não sou eu. É Cristo. Aí ela, sei, irmão, é verdade. Ela dizia assim, eu quero a vida de Cristo para mim. Amém. Essa pregação é uma bênção. Eu quero essa vida. Aí eles já estão pedindo para aprender, né, de como cozinhar. Aí eu disse assim, isso fala com a minha esposa. Fala com a minha esposa. Né? Mas eu fico muito feliz que antes, quando eu pregava, só trazia discórdia. As pessoas fechavam a cara. Sim. Na realidade, eu imaginava que era o Espírito Santo atuando. Não era. Não era. Era o mal do meu coração despertando um mal que estava no coração delas. Sim. Olha só o tanto de mal que eu fazia. Despertar o mal no coração das pessoas. E a culpa era minha. Fazia as pessoas olhar os erros nas outras. Nas outras.
e de uma forma que trazia inimizade dentro da igreja. Exatamente. Dentro da igreja de Deus. Quantas vezes nós não olhamos para uma pessoa com uma roupa um pouco menos composta, né? Menos modesta. Menos modesta, e julgamos a pessoa, Julgamos. e falamos dela. Quantas vezes nós não vimos alguém com uma maquiagem, algo relacionado a isso, e a gente se achava superior porque não usava, nossas Exato. esposas não usam. E isso acaba fechando a porta para que o próprio Cristo entre não só no nosso coração, mas também dos outros. Né? Exatamente, exatamente. Satanás fez uma obra, fez nós entendermos uma mensagem de forma equivocada e passássemos essa mesma mensagem equivocada para que a igreja de Deus fosse dividida. Exatamente, e ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Incrível, eu imaginava que eu estava na verdade presente, que eu estava do lado da verdade de Deus. Na verdade eu estava do inimigo, me perdoe. Quem é da verdade presente é agora que está escutando, que ainda está com aquele pensamento antigo, né? Infelizmente está do lado do inimigo. Sim. Infelizmente. E eu vejo Satanás sorrindo, causando divisão na igreja. Divisão mesmo. Isso. Ódio, discórdia. Sim. Um querendo ser melhor que o outro. Quando essa mensagem vem para nos mostrar que somos iguais. Exatamente. Iguais não no sentido bom. Exatamente. Iguais no sentido pior da coisa. Exatamente. Nós somos miseráveis pecadores. Exatamente. Pobres, cegos e nus. E eu não sei se acontecia contigo, mas comigo, todas as vezes que eu visitava alguém da verdade presente, eu comparava com a minha vida. Será que ele já largou isso? Será que já largou Sim. aquilo? Ah, ele não é da verdade presente não. Ele ainda come açúcar, eu não como. Eu não como, eu estou só no mel. Sim, aí eles... Ele está no campo? É. Ah, ele trabalha e mora no campo? É, A quantos quilômetros da cidade? Ele não é da mensagem. Era o que nós falávamos, ele não é... Nós falávamos, ele não é da mensagem da verdade presente. Terrível isso, né? Até isso mesmo, eu tirei isso da mente. Eu começava a classificar as pessoas. Tu é da verdade presente? Isso. Ah, então vamos conversar. Tu não é da verdade presente? Então, já sei que ele não aceitou a alimentação. Isso. Infelizmente, meu irmão, eu vejo irmãos nossos ainda com esse pensamento. Agindo dessa forma. E outra, João, o inimigo nos cega tanto que a gente em casa, a gente não consegue enxergar o mal que a gente está fazendo dentro do nosso lar. Sim. Brigando com a esposa. E ainda diz assim, eu estou defendendo o que está escrito. Forçando a esposa a fazer coisas que Exatamente. está escrito, mas que não devem ser forçadas, porque é nem pela força E nem por pelo poder. poder, mas é pelo Espírito de Cristo. Pelo Espírito de Cristo. Exatamente. Então, realmente o inimigo fez uma obra, não só aqui, né? Nós temos um testemunho a dar de como Deus nos resgatou dessa mensagem, Sim. né? Dessa falsa mensagem que nós acreditávamos no passado e que trouxe tanto problema para a gente, tantas dificuldades, que se Cristo estivesse à frente, não teríamos. E outra, é como eu te disse, exatamente, e como eu te disse, nós se considerávamos o quê? Conservadores, Isso. circuncisos, vamos botar bem claro, né? E o povo da igreja, Incircuncisos. liberais, incircuncisos. Mas se a gente for reparar numa coisa, quando eu prego na igreja, eu vejo assim, eles também são conservadores. Sim. Entende? Também são. Então, virou uma guerra, né? Quem é que ganha com isso? Satanás. Só Satanás. Apontar aqui, apontar o erro. Mas ninguém realmente revela o caráter de Cristo na sua vida. Verdade. Ninguém revela. Eu não revelava. O amor, a misericórdia, a longanimidade, a paz. Exatamente. Porque é isso, a alegria no Senhor, né? A verdadeira alegria. Mesmo numa situação difícil, Deus nos dá alegria. Né? Você falando que estava muito apreensivo, muito preocupado, porque estava numa cidade, trouxe sua família do campo para a cidade, e quando Deus chega com a mensagem, você tem paz, você tem alegria, você confia em Deus, que Deus vai fazer a obra. Ele conduziu até ali, ele vai te ajudar a avançar para outro lugar. Exatamente. E é justamente isso. Hoje você está aqui, amanhã nós não sabemos onde estamos. Não sei. Mas isso não importa. Não sei. Cristo aqui deve estar.
Onde Cristo está, é como o hino, eu só quero estar onde estás e viver em sua presença. Exatamente. Louvado seja Deus. Exatamente. Eu fico muito feliz porque nós por anos defendemos algo que não era verdadeiro. Não era o que Deus queria que nós defendêssemos. Exatamente. Por anos nós nos forçamos a fazer coisas e forçamos outros a fazer coisas por um pensamento errado. Exatamente. E eu louvo a Deus. E eu digo assim, eu não sei se vai alcançar aquelas pessoas ao qual eu já preguei. Mas bem aqui, com toda humildade, eu já pedi perdão para Deus, eu sei que eu já estou perdoado, mas eu quero pedir perdão para elas. Sim, pode falar para elas. Todas as vezes que eu subi no púlpito e disse que você, que está me escutando aqui, que escutou eu falar, ouviu eu falar, você não ia receber a chuva serôdia, o Espírito Santo, como você quiser entender. O Espírito de Cristo na sua vida, porque você não mudou a alimentação, me perdoe. Me perdoe. Sim. Porque quem estava ficando cada vez mais afastado era eu. Quem não estava recebendo era você. Que era eu. Estava cada vez mais longe. Me perdoa mesmo, peço perdão pro meu amigo aqui, o João. O orgulho mais engraçado, como eu iniciei. Olha como, hoje eu entendo que Deus está comigo o tempo inteiro. Amém. Eu chego aqui, olha só, eu acho que não estão escutando, mas olha o barulho das árvores. Quem fala contigo? É Cristo. Deus criou isso aqui. Sim. Me traz paz. Mas paz mesmo, quem traz é Jesus no meu coração. Amém. Entende? Nada me traz paz. Ou me tira a minha paz. Nada. Então eu peço perdão. Perdão mesmo. Porque eu fiz muito mal. Muito mal. E se esse vídeo alcançar essas pessoas, amém. Vou até orar por isso. Amém. Porque já evita de eu... Claro, andar e falar com centenas de milhares de pessoas. Né? Pois é. Evita. E que tu nem lembra quem. Eu nem lembro quem. Quantas vezes a tua influência foi negativa na vida dela. E a minha também. Então evita disso. Mas, aonde Deus nos der a oportunidade, nós vamos reconhecer os erros. Né? Ver que realmente essa mensagem da justiça de Cristo muda a nossa história. Muda tudo. Muda, não queria te interromper, mas é um orgulho tão grande no meu coração, era tão grande no meu coração, que eu não queria ler o livro do A.T. Jones. Quando eu li eles, pelo menos ali no início, porque tem muitos mais livros, né? Muito mais artigos, Sim. Eu fui fazer uma releitura. Eu tive que ler praticamente quase o que eu já tinha lido. Do Espírito de Profecia. E assim, eu digo, não tenho orgulho no coração de chegar e dizer que já compreende a mensagem porque só lê Espírito de Profecia. Às vezes, assim como a Bíblia, a gente precisou do Espírito de Profecia para poder compreender. Hoje, o Satanás trabalhou tanto que a gente precisa, com toda sinceridade, eu precisei ler os livros deles, sim, do A.T. Jones, eu li, do Wagner, né? o Wagner, para poder compreender o Espírito de Profecia. Agora eu compreendo o Espírito de Profecia. E aqueles textos ao qual eu pegava para condenar, hoje é para salvar. Amém. Amém? Amém. E eu queria que esse testemunho alcançasse o coração dos meus irmãos que ainda têm esse pensamento. Sim. Com uma pequena história da minha vida. Eu fui muito acusado, isso não quer dizer a paz que a gente sente, isso não quer dizer que tu vai parar de ser perseguido. Sim. As pessoas vão te humilhar, vão te rebater. Quantas vezes eu já preguei, as pessoas levantam? Eu levantava. Então assim, eu fui acusado. Não, agora ele está liberal, saiu do campo. Sim. Agora ele vai voltar a comer tudo. Ele abandonou a mensagem. Abandonou a mensagem. Agora ele vai voltar até a comer tudo, porque eu morava numa ilha, São Luís, lá come camarão, caranguejo, é muito fácil. Sim. E Salvador é ali. Tem à disposição, a mesma coisa. Vai voltar a comer tudo. Eu fiquei triste, né? Mas assim, eu pedi até perdão para Deus, porque a culpa foi minha. Sim.
Eu assumi a culpa. Essa mensagem é tão impactante porque a justificação pela fé está escrito, né? Testemunho para ministro lá, 456. É o ato de Deus ao jogar a glória do homem no pó e fazer por ele o que ele não consegue fazer. Isso. E a primeira coisa que essa mensagem que ocorreu na minha vida foi Deus jogou a minha glória no pó. No pó. E ela me humilha, e isso é importante saber. Todos os dias aqui ela me humilha. Todos os dias eu entendo que eu sou um pecador. E todos os dias eu estou apto, reconhecendo a minha fraqueza, demonstrando para Cristo que 100% eu sou dependente dele, para me poder receber a justiça de Cristo. Amém. Porque é diário. Aí vem aquela questão. Aí que eu entendi. A santificação é um processo pela vida inteira. É, a vida inteira. Tu tem que fazer isso todo dia. E eu li um texto da irmã White que diz assim, ó, é momento a momento. Momento a momento. É momento a momento. Irmão, aquele ardor no coração que começa a queimar pelo irmão quando você começa a chatear, é repreendido na mesma hora. Amém. Então é momento a momento. E isso é um pouco da minha história e minha vivência com a mensagem de justificação pela fé. Nós ficamos muito felizes quando tu me falou que estava lendo os livros, né? E eu mandei o vídeo. Mandou o vídeo. Eu pregando. Fez uma mensagem maravilhosa sobre quem realmente nós somos, né? Isso. Foi porque jogou a minha glória no pó. Eu tinha que pregar aquilo. A graça ou o pecado, quem nós estamos deixando reinar na nossa vida. E eu fiquei muito, muito maravilhado, porque nós também éramos desse jeito. Sim. Olhávamos para as pessoas e víamos erros, víamos coisas ruins e não víamos Cristo. E hoje, com essa mensagem, nós olhamos para as pessoas e vemos Cristo. Exatamente. Que eu lembro aqui do que o Senhor falou, né? Quando Ele vier a essa terra e Ele nos perguntar a respeito do que fizemos, daquilo que fizemos, né, a Ele. Sim. E aí Ele vai nos dizer, ó, e nós não vamos dizer assim, como? Nós não fizemos isso, para quem fizemos, né? E Ele vai nos dizer, olha, quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então, quando olhamos as pessoas agora, nós estamos vendo Cristo. Amém. As pessoas que são pequeninas, eu sou pequenino. Quando eu olho um mendigo, uma pessoa que precisa, nós estamos fazendo a Cristo. A gente não se sente nem diferente dele, Sim. a gente se sente igual. Igual. Essa mensagem me fez isso. Hoje nós estamos iguais a qualquer pessoa. Qualquer um. E isso é maravilhoso, porque não tem autossuficiência, não tem orgulho. Realmente a nossa glória é lançada ao pó. E quando eu prego essa mensagem, é Cristo pregando, né, ali. Acho que não é nem eu ali. Amém. Eu faço a pergunta. Eu até digo aqui. Não pensa que é mágico, uma coisa assim. Não. É instantâneo mesmo. Amém. É uma escolha. De fato, eu escolhi a graça reinar no meu coração. Amém. E não mais o pecado. Aqui quem reina é Cristo. E para mim não sou a presunção. Sim. E como é que é teu devocional, é teu dia, assim, tu acorda hoje, como é que é? Primeira coisa é falar com Cristo. Amém. Pego a Bíblia, pego um livro, Espírito de Profecia, eu pego do Wagner, né? Os artigos dele, né? Leio, né? Leio a palavra de Deus ali, leio o Espírito de Profecia, leio o A.T. Jones, né? Os artigos dele, do Wagner também, o estudo sobre fé. Sim. E ali eu vou falar com Deus depois. Porque Deus nos responde. Amém. Às vezes a gente fala demais. Isso. A gente fala muito. E eu aprendi até a escutar mais, ao invés de orar. Às vezes a gente ora, Sim. a gente pede. Mas depois logo o que a gente faz? Levanta e vai embora. Você não para para escutar. Você tem que parar. Eu aprendi, eu estou aprendendo. Na realidade eu quero viver assim, né? O tempo todo, pegar esse costume de parar e escutar a voz de Deus. Amém. Né?
começo a pensar na minha vida, de como é que eu era, né? Nossos irmãos, principalmente os da Verdade Presente, né? Porque eu vim de lá, Sim. né? Então eu penso muito dos meus irmãos, nos ministérios, e eu fico falando com Deus. Senhor, o que aconteceu comigo, aconteça com eles, com cada um deles. Que aconteça com a minha mãe, que aconteça com meus irmãos, de sangue mesmo. Amém. Com as minhas filhas, com a minha esposa. A minha esposa do meu lado. Sim. E aí eu paro um pouco e fico aqui, sabe, aquele na caixa do nada. Senhor, me responde. Aí eu fico. E aí vem versos, textos. Deus responde. Deus responde. Responde. Amém. É isso que a gente precisa aprender. A escutar mais a voz de Deus. Nós dizemos que temos um relacionamento com Deus, mas é um relacionamento que a gente só pede, né? Só pede. Termina de pedir, levanta e vai embora. Vai embora. Agradece. Agradece e vai embora. E Cristo não fala, Jesus não fala. Tu já viu algum diálogo que tu não fala, só eu falo? Sim, não existe. Não existe isso. Ainda mais Deus, né? E não existe relacionamento assim. Sim. Sim. Nosso relacionamento hoje realmente mudou, louvado seja Deus, né? Sim. Aí tu vê o tempo passar? Não. Aí a gente entende por que Cristo passava a madrugada. A madrugada. E isso é incrível, Guto, porque Deus tem nos acordado de madrugada, cedo. Uhum. Eu e minha esposa temos essa experiência. Deus tem nos acordado 3 da manhã. Sim. E a gente já acorda feliz, nós vamos ter encontro com Cristo agora. Amém, meu irmão. Sim. Vamos, oramos, clamamos a Deus com toda a alegria, todo fervor, estudamos a palavra. Tem sido maravilhoso isso. Né? Isso trouxe paz para o nosso lar. Ter Cristo em nossa casa, ter Cristo em nossa vida, ter Cristo em nossa mente trouxe paz. E ver como é que é as coisas, né, João? Tu tá falando da tua experiência. E aí eu tô falando da minha aqui. No meu estudo, né? E é interessante que como é que Deus une num só pensamento. Amém. É incrível isso. É incrível. Eu estou lá no Ceará. Pois é. Tu na Bahia. Sim. E tu lança vídeo no teu canal. Sim. Né? Tu lança vídeo. Eu assisto, né? Alguns do Ivan, tal, eu assisto. Sim. Do Cameron, assisto. Mas é incrível que como a gente tem a nossa experiência, não adianta a gente só escutar. Sim. Porque quando saiu lá de casa, eu comecei a estudar. E depois, quando eu comecei a ouvir os vídeos de vocês, eu disse assim, olha, tá vendo? É a mesma coisa. Mesma coisa. Eu nem tinha lido o livro do Cameron, o Anunciando o Alto Clamor, e eu já estava pregando o que ele já estava escrevendo lá. E quando a minha esposa me apresentou que ela estava lendo, eu comecei a ler também, e disse assim, olha. Amém. Então... O Espírito, né? É o mesmo Espírito. Mesmo Espírito. Então, como eu vou dizer que eu estou mais na tua frente, eu sou melhor que tu? Imagina. Na realidade, eu até peço assim, rapaz, o que tu entende sobre isso? Que eu quero entender mais. Sim. Não é? Mas antigamente não. A gente olhava o outro e a gente queria ser superior. Eu vou fazer isso, eu tô na frente porque eu já fiz isso. Pois é. Eu já fiz reforma de saúde, já tirei carne, queijo, frango, Sim. tudo. Açúcar. Sim, açúcar. Então a vida de Cristo, qual é a vida de Cristo? Ele pega 12 apóstolos, todos pecadores, lava os pés e ainda enxuga. Então assim, a vida de Cristo é a nossa. Amém. Agora eu vejo meus irmãos, eu lavo os pés e enxugo. Amém. Se for possível. Louvado seja ninguém Deus. É maior do que ninguém. Não. Cristo é tudo em todos. Em todos. Paulo fala, né? Cristo é tudo em mim, é tudo em todos. E isso é uma maravilha. Realmente Deus tem feito essa obra. E que essa boa obra, né, que o Senhor começou, e Ele disse que Ele vai terminar, nós cremos nisso. Com certeza. Eu creio. Não é nós que vamos terminar. Não é nós. Obra. Mas está escrito que Ele vai terminar. Está escrito que Ele fará a obra. Às vezes eu perguntava assim, João, como é que, no pensamento antigo, como é que vai ter 144 mil, gente? Porque não aceita isso, não aceita aquilo, e a igreja tá. Como? Hoje está escrito. Vai acontecer. Vai acontecer. Acabou. Se ele diz que vai pôr um coração novo, amém. Acabou. Um espírito, acabou. Eu só estou aqui para receber.
Cumpre em mim as tuas promessas, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Aprendi com Maria, a própria mãe de Cristo. Sim. Cumpre em mim as tuas palavras. Amém. Acabou. E hoje está aqui, caminhando. Amém. Amém? Vamos orar, né? Vamos orar. Agradecer ao Senhor. Ora, meu irmão. Oremos. Ó Pai querido, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor realmente fez uma obra e está fazendo, Pai. Em Amém, nossas Senhor. vidas. Muito obrigado, Senhor. Amém. O Senhor tem sido bondoso, tem guiado nosso irmão, essa família que amamos tanto, Amém. queremos tanto bem. E queremos te pedir aqui que o Senhor guie para que outras famílias recebam também essa paz, essa graça, essa misericórdia que o Senhor tem nos dado. Né? Amém, Senhor. E que deixem de tentar fazer as obras pelas suas próprias forças, mas que Verdade, permitam Senhor. que o Senhor faça, porque o Senhor é quem diz que faz tudo, quanto o querer, quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Verdade, É o que Senhor. te agradecemos, Senhor, porque o Senhor faz isso em nossa vida. Amém. E descansamos no Senhor. Amém, Senhor. Em nome e por amor de Jesus te agradecemos. Amém. Amém.